No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os perigos de tratamentos. Quando eu comecei, fui diagnosticada com a doença, primeiro eu recebi uma lista de não pode fazer várias coisas. Também recebia muito assim, você tem ansiedade, depressão, então eu vou te dar um remédio antidepressivo para testar, para ver se vai te ajudar. Assim, vai meditar e a gente testa outras coisas. Então isso foi um ponto muito marcante. Eu sempre tive medo de tomar, porque eu falava, não sei se eu tenho depressão para tomar um negócio como teste. Alguns tratamentos também super agressivos que fez com que eu tivesse até medo de tratar a doença, né? Quando eu voltei a estudar sobre o assunto e conversar mais, tentar entender, eu falei, nossa, acho que eu fiz muita coisa errada sem saber. E isso é um risco, né, que as pessoas que têm, a gente não faz ideia se o tratamento é certo ou não. Então, acho que pra começar, assim, um episódio que é muito marcante pra mim, eu fiz por um ano Excimer, que era um tratamento de laser, que eu queria até que você explicasse melhor como é esse tratamento. E no meu caso, faziam bolhas, eu fazia o tratamento de manhã, meia hora depois começava a queimar minha pele, e aí ficava muito, muito vermelho e fazia feridas na boca. Então, eu não sabia se isso era o certo ou não, eu falava, nossa, deve estar funcionando, né? E eu sentia muita dor, eu ficava 15 dias com a boca muito machucada, e aí 15 dias depois aí eu de novo queimar. Então, eu queria saber se esse é o jeito certo, assim. O que você está falando é a fototerapia, né? E eu acho que essa questão de tratamentos que complicam em vitiligo é comum, porque na mancha, né, você não tem ali a melanina, então você não tem proteção. Então, antes até de falar na fototerapia, muitos tratamentos às vezes que usam produtos que os pacientes passam e se expõem ao sol, como tratamento. Aí, às vezes sem um controle médico, sem uma avaliação médica ou de forma errada. E isso tem muito problema, né? Então isso dá muito problema de queimadura, porque às vezes o controle pelo paciente é muito difícil dele fazer aquele controle. Em relação à fototerapia, eu considero assim, uma forma de tratamento extremamente interessante no vitiligo, né? Eu já faço dermatologia há muitos anos, então eu conheço a fototerapia desde que nós tínhamos o UVA, né? Que não era nem o VB ainda, aquelas cabines de UVA que davam bastante trabalho para gente, porque eram sempre era um tratamento mais difíceis, tratamentos mais difíceis de serem controlados. Hoje a tecnologia trouxe para a gente equipamentos bem mais eficazes e mais seguros, né? Agora, tudo tem que ser muito bem realizado, né? Você, para fazer um tratamento de fototerapia, é necessário que você faça um teste antes, o próprio Excimer, né? Então você tem que ver em cada região qual que é a energia ideal para começar naquela região, né? Porque, na verdade, a fototerapia ela deve causar uma pequena reação na pele, como se fosse um pequeno vermelhidão quando você se expõe ao sol. Normal, tá. Mas não causar uma reação além disso, porque aí já passa a ser um efeito colateral ali do tratamento e isso precisa ser evitado. Né? Então, são protocolos que a gente tem que devem ser seguidos muito rigorosamente. Se você sai daquele protocolo, se você é alguém que não tem uma experiência grande no controle, né, desses equipamentos, obviamente você pode então ter algum problema de queimadura. Então, o ideal seria sempre ter uma conversa com o paciente também, né, relatar o que aconteceu com a pele e ter esse teste antes, né? Porque eu mesmo nunca fiz o teste. Então era meio, vamos ver, você não queimou, né? Então vou aumentar a potência e aí... Sempre você tem que ir aumentando essa potência muito lentamente, de acordo com as respostas, que são muito individuais. Né? Você pega um paciente, às vezes ele tem face, ele tem tronco, ele tem mãos. Ali cada região dessa é diferente o tratamento, mesmo com um laser. Você tem que definir, né, o protocolo isoladamente, então não é fácil. Por isso que talvez tenha tanta
tanto problema, né? Então, geralmente, a gente pede, tem que ser alguém realmente que tem experiência para que a gente evite esses problemas que você teve. E até essa questão, né, que eu falei no começo, a gente já tinha falado de outros vídeos do fator emocional, que ele sim pode ser um desencadeante da situação, né? Às vezes quando você está acontece um episódio, uma perda muito séria, pelo menos para mim, enche de novas manchas, mas também ter cuidado no que tomar, né? Assim, acho que, por exemplo, eu não tinha depressão para tomar um antidepressivo, então acho que teria que ter esse cuidado também. Acho que aí é uma visão muito simples do vitiligo, essa coisa é emocional, então o uso do antidepressivo, o uso do medicamento para tentar resolver isso, enquanto não é assim, né? O vitiligo, como a gente já conversou, é uma doença autoimune, mas multifatorial, onde você pode ter vários fatores interagindo e entre eles pode ser até a questão emocional. Mas eu acho muito simples essa forma de avaliar, né? Olha, antidepressivo e resolve. Não, de forma nenhuma. E quando isso precisa ser realizado, tem que ser realizado por um profissional competente que tenha experiência também em tratamento da depressão, dos quadros de ansiedade. Cada caso sempre, como a gente sempre está conversando, avaliado individualmente. E você acha importante, assim, sempre que tem alguma coisa, acontece uma coisa estranha, procurar uma segunda opção, assim, de médico? Porque, por exemplo, eu passei muita cortisona na mão por muito tempo. Então eu vejo que a minha pele ela é muito sensível. Eu lembro de uma vez eu relatei isso, aí um médico falou assim, imagina, isso não existe, o vitiligo, a pele não fica mais sensível. Eu falei, tanto errado, porque o meu caso, assim, se eu encosto, corta muito fácil minha mão, eu acho que talvez por causa da cortisona. O problema dos corticoides, né, principalmente de uso tópicos em cremes, pomadas, é que eles são vendidos muito em grande escala. Você tem que estar avaliando muito cuidadosamente, porque na verdade é um medicamento interessante que para a gente usar no controle das doenças autoimunes, mas a indicação ela precisa ser muito precisa. Você pega, por exemplo, os corticoides de uso tópico, você tem várias potências diferentes. Então, dependendo da área onde você tem o vitiligo, você vai escolher uma potência ideal para aquela região, você vai decidir qual o tempo máximo de uso que você vai fazer. Muitas vezes você tem que intercalar isso com algum outro tratamento, que a gente chama de tratamento rotativo. Um problema que a gente tem muito no vitiligo, e eu vejo isso muito, pacientes que chegam em uso há muito tempo de corticoides de alta potência, às vezes numa área de pele muito fina, e isso leva o quê? Atrofia da pele, né? Esse é um grande problema dos corticoides, ele leva a uma atrofia da pele. E às vezes até por isso essa sensibilidade, não sei no teu caso, mas pode ser muitas vezes estrias, né? Áreas assim de regiões de virilha, axila, região interna de coxas, em que a pele é muito fina, muitas vezes eles, em pouco tempo de uso, se for um corticoide de alta potência, já pode atrofiar e causar uma estria que aí é irreversível, né? Aí passa a ser irreversível. Então, e assim, né, eu como paciente, eu sempre fui bem relaxada, porque além das pomadas serem caras e tudo mais, é um processo que tem que ter muita paciência, né, para você ter começar a ter uma resposta, entender qual o tratamento vai funcionar. E eu lembro que assim, eu ficava, eu quero arrancar logo isso da minha vida, quero tirar de uma vez, arrancar a pele. E na verdade eu morri de preguiça de passar a pomada de manhã, então isso também tem que ficar muito tem que ser ajudado. A gente está falando de doença crônica, né, Bruna? Então, doença crônica dá trabalho, quer dizer, você vai passar por várias etapas, realmente você tem que ter paciência. Mas o que eu sempre costumo assim, dizer para os meus pacientes, porque eles chegam às vezes muito ansiosos, e muitas vezes com informações desencontradas que eles veem pela internet, muitas vezes com uma imagem do vitiligo
muito de uma doença que não tem tratamento, que não tem controle. Então o que a gente sempre tenta é mostrar para o paciente, né, as várias opções que ele tem, né, que tem sim, embora seja uma doença crônica de difícil tratamento, tem sim como a gente controlar esses processos, muitas vezes até repigmentar, principalmente se for um quadro inicial. Ah, legal. Queria agradecer mais uma vez, mais um vídeo. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre os cuidados com a pele, como tatuagens e tudo mais.